quero, nesta tarde, pedir a um casal muito querido que apresentar à igreja a Lohane, o Emanuel né, e o Jean, o papai. Peço que vocês fiquem de pé nesse momento. Tá? O Jean hoje vai estar testemunhando o poder de Deus na sua vida. E a Lohane, o Emanuel e o Jean, os três, são três milagres de Deus. Né? E logo após, eu convidei o Jean. Vem cá, Jean. A Lohane, melhor você ficar sentada com o neném agora, né, Lohane? O Jean veio muito bonito hoje aqui. Eu falei com o Jean, eu estou constrangido. Sobe aqui, Jean. Eu estou constrangido aqui. Mas isso aqui, ele veio para honrar o Senhor. Né? O Jean, hoje, ele está dando plantão no SOS Vida, no lugar do Gustavo, que também foi um outro milagre de Deus. E quando a pessoa é boa, a prefeitura vem e pega. Então, ele hoje está responsável por 3 casas de acolhimento na prefeitura, o Gustavo. E o Jean, não é? Graças a Deus, está bem, está de pé, caminhando com o Senhor. E a palavra de hoje, eu vou pregar, não vou pregar sobre o filho pródigo. Né? O Jean foi o filho pródigo. Eu vou pregar sobre os pais dos filhos pródigos. Não é isso? De hoje em dia. Poucas pessoas pregam sobre os pais dos filhos pródigos de hoje em dia e também sobre as pessoas que aguardam um milagre. Não é? E um processo da obra de Deus no Jean não foi curto, foi longo, porque as pessoas que não conhecem a dependência química acham que a coisa tem que ser muito rápida. Às vezes sim, na maioria das vezes não. Mas, graças a Deus, vocês vão ouvir um milagre de Deus. Amém, Jean? Amém. Tá aí. Ele sabe que eu dei 10 minutos, porque eu sei que ele passa mais uns 5, pelo menos. Entendeu? Tá? Mas fica à vontade, tá, Jean? Pode, querido. Pode abrir em cima da minha. Saúde a gloriosa Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é motivo de muita alegria, né, estar reunido com cada um de vocês. Conforme o pastor Eduardo acabou de falar, né, hoje me encontro bem. Hoje eu sou o pai da Júlia, do Emanuel, da Isabela, esposo da Lohane, né? Hoje, por misericórdia, presbítero, né, da Casa do Senhor, no qual nós congregamos na Igreja Pentecostal Jeová Nissi, no bairro Manuel Correia, para quem não conhece. Temos uma comunidade terapêutica, né, situada no bairro Alecrim, onde estamos com 13 acolhidos, em nível de dependência química, e no qual, por misericórdia, eu sou diretor e coordenador dessa casa. E graças a Deus pelos mantenedores, né, uma grande parte aqui da Metodista, eu sou grato a Deus, mas enfim, né, sobre a minha vida. Antes disso tudo, pastor Eduardo, antes dessa veste bonita, eu faço muita questão hoje de me olhar no espelho e colocar a melhor roupa para vir servir e falar do poder de Deus sobre a minha vida, porque, para quem não conhece a história do Jean, o Jean já foi a nível de morador de rua, né? Há muito tempo atrás, em 2011, eu dei entrada no SOS Vida, né, pedindo ajuda, no qual eu estava já sem foco, estava no uso abusivo da substância, e essa mesma substância me levou ao nível de situação de rua, no qual eu não permaneci muito tempo, no qual eu me envolvi, né, por morar ali perto, ser conhecido no bairro Manuel Correia, eu me envolvi ali numa certa facção, e no qual ali começou a minha jornada de perca, né? Passei pelo SOS Vida, né? Não entendi o propósito, mas a palavra foi semeada no meu coração ali, no qual a dona Giselda era minha mãe de oração, o pastor Eduardo, meu coordenador, né? E demais irmãos que estavam lá compondo aquela situação. E aí, a partir disso, inicia-se uma jornada. Eu saí do SOS Vida já foragido do estado do Rio de Janeiro para o estado de Santa Catarina.
Lá eu tive que me virar, lá eu tive que sair. Uma mudança geográfica não foi o necessário para eu parar, né? Sendo que o problema estava dentro de mim, eu não conseguia compreender isso, eu não conseguia entender isso, a mente estava muito perturbada, né? E quanto mais perturbada, mais o uso da substância eu faria. E nisso, né, já chegando em 2014, de 2011 a 2014, né, essa estadia lá em Santa Catarina, e quando eu volto decidido a parar de usar tudo. E aí, quando eu volto em 2014, se inicia uma nova jornada. Eu entro numa denominação, eu começo a congregar, eu sou levado a um nível espiritual, né? Passei por um encontro com Deus, voltei renovado, cheio da presença do Espírito Santo, só que não era ainda o meu momento, não era ainda a hora. Jean, por que não era a hora? Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Conheci a minha esposa, casei, né, se envolvi com ela, não tivemos um relacionamento conforme a palavra de Deus pede, né, e logo de imediato ela engravidou da Júlia, e nesse momento a gente começa uma jornada, né, um casamento meio que aos trancos e barrancos para poder se enquadrar dentro da palavra. Casamos, fizemos tudo correto, construímos a nossa casa própria. Só que aí vem uma recaída, e uma primeira recaída. Nessa primeira recaída, ela não sabia que o esposo que ela se relacionou dentro da igreja era portador de um transtorno compulsivo progressivo com determinação fatal, que poderia me levar à morte, aonde que eu começava e não sabia parar. E aí ela se vê no meio desse turbilhão, então eu começo a adoecer aquela que eu escolhi para passar o resto da minha vida ao meu lado, e glorificar o nome do Senhor. Então, né, numa medida de desespero, ela recorre a uma internação novamente, passo por uma intervenção novamente, né, sou restaurado, consigo ficar 10 meses de pé, novamente a queda. Irmãos, essa queda foi diferente. Essa queda veio à vontade do suicídio. Essa queda veio à vontade de tirar minha vida. Eu me senti incapaz, eu me senti, né, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu me senti ninguém. Todos aqueles que acreditavam em mim já não estavam mais ao meu lado. Todos aqueles que eram por mim já não estavam. Só que eu esqueci que lá no céu tinha um que estava olhando por mim, que lá no céu tinha um com a mão estendida, e após essa mão estendida, o grito da minha alma foi: Senhor, né, igual o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha alma gritou, eu não tinha força para falar, eu não tinha força, eu só conseguia me drogar, e aí juntamente renovo com a facção criminosa, né, e isso já estamos em 2019, todo esse processo passou resumidamente, né, pastor Eduardo, aonde não tinha mais jeito, aonde eu tentei a vida inteira, desde 2011 até 2019, achar o controle da minha vida, mas eu não consegui, então eu decidi perder o controle da minha vida. Então quando eu decido perder o controle da minha vida, eu estou jogado na rua 12, do bairro Manuel Correia, com um saco de certa substância de entorpecente, né, me drogando, fazendo uso. Quantos creem que o Espírito Santo se manifesta através de pessoas? Amém. O Espírito Santo, ele se manifestou através de uma pessoa, o pastor José Nilson Lemos, o meu pastor presidente, o pastor diretor da obra, lá no Alecrim. E ele olha para mim e fala assim: meu filho, o seu lugar não é aí. E nisso meu casamento já estava destruído, e isso a minha vida já estava destruída. A minha casa própria, até o ar-condicionado Splinter eu tinha vendido, não tinha mais nada a não ser as paredes, né? Então assim, eu decidi morar nas ruas do Manuel Correia, porque eu estava próximo à substância, e a partir daí, o Espírito Santo começa a mover. Aquele pastor que era para estar em cima de uma tribuna, em cima de um púlpito, ele decide fazer um tour pela comunidade, e me olha no canto da rua e fala assim: meu filho, vem cá, seu lugar não é aí.
Pastor, você está maluco? A gente falou isso, rapaz, meu lugar é aqui sim mesmo, não tem mais jeito para mim, minha família está destruída. Você crê que um Deus pode mudar a tua vida? Aí a lágrima escorreu do meu olho. Pastor, eu não creio, eu não consigo acreditar com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu não tenho forças para acreditar. E aí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e fala assim: pastor, eu preciso sair dessa vida, me ajuda, né? O pastor é primeiro sargento da Marinha, ele de imediato conversou com a rapaziada, eu entreguei tudo aquilo que devia, perneei um bocado e voltei para morar dentro da igreja. Na frente da boca de fumo foi o meu tratamento. A nossa igreja fica na frente, exatamente na frente, e ali apostas começaram a ser feitas, né, pela minha desistência. O meu tratamento foi dentro da igreja, e 3 meses, Deus, né, eu dormia em cima, no 3º piso da igreja, acordava, lavava a igreja, passava pano na igreja todinha, subia no santo altar e chorava aos pés da cruz, chorava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, tenha compaixão da minha vida, porque eu já não vejo mais resultado, né? E aí com isso Deus traz a minha esposa, primeira conquista, né? Minha esposa, eu fui sair estava no trabalho, minha esposa saiu, né? Dentro da igreja arrumaram um trabalho para mim dentro da comunidade, né? Supervisionado, e minha esposa estava me esperando. Deus já começou a movimentar a graça dele de restaurar a minha família. Ei, aquilo que eu te dei não vai ser destruído por Satanás, o que eu te dei é teu, e ponto, e acabou, e não entendendo o real propósito. Logo depois desse desafio de 3 meses, eu sou chamado para o novo desafio. Jean, você aceita, né, assumir a coordenação de uma comunidade terapêutica? Mas pastor, logo eu, ninguém melhor para falar que o limão é azedo do que quem já chupou esse limão. Então eu estou confiando a instituição a você, e para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, essa confiança foi me dada. Pastor, eu não vou falar nada, apenas com as minhas atitudes eu espero corresponder às suas expectativas. Juntamente fui para Macaé, num curso pago pela congregação, com muito esforço, né? Quando chego em Macaé, na instituição Vale Encantado, eu começo ali a fazer um curso de capacitação sobre dependência química, e aí o Espírito Santo, né, olha para mim e fala assim: tá vendo, meu filho, tudo aquilo que eu te prometi eu cumpri, mas não foi no seu tempo, porque o tempo, ele não é seu, eu sou dono de todas as coisas, tudo acontece por mim, tudo é para mim, tudo é através de mim. Então, enquanto eu entendi esse processo, para encerrar, pastor Eduardo, e exatamente encerrar, eu peço para os irmãos abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Vou ler para não tomar muito tempo dos meus irmãos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Lembra, meus irmãos, que eu falei que minha mobília ela foi toda vendida? Hoje eu ganhei uma casa lá no Alecrim, além da minha casa própria. Minha casa hoje é alugada. Hoje a mobília da minha casa no Alecrim, ela é melhor do que aquilo que eu pedi a Deus, né, porque Ele é um Deus de surpresas. E assim, no meio da caminhada, pastor Eduardo, um varão vem tomado pelo Espírito Santo, pega a chave do carro, joga em cima de mim: varão, o meu Deus mandou eu te dar esse carro, porque esse carro é em prol da obra. Senhor, mas eu não faço nada. Não, cuida dos meus, que de você eu cuido. Mas calma aí que tem mais milagre. No meio disso tudo, minha esposa engravida do Emanuel, né? O nosso príncipe, o nosso filho que está com o olho estatalado olhando para o pai agora. E aí eu decido: mulher, vamos colocar o nome dele de Emanuel. Por quê, meu esposo? Porque em meio a toda essa luta, Deus sempre esteve conosco. Amém, meus irmãos? Então que o poder de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos, e eu agradeço a minha rica oportunidade, e agradeço essa enorme honra e privilégio. Aquele varão que está ali é o pastor Beto? Um abraço, beijão no coração, meu amado amigo e irmão, te amo, Jesus abençoa. Amém.
Pode sentar lá. Pode sentar lá. Amados, ele resumiu mesmo. Eu quero... Ele até esqueceu a Bíblia aqui. Vem cá, olha. Pega essa Bíblia aqui. O Jean, querido, você, pastor, mas ele foi internado há tantos anos, é verdade, né? Recaiu outras vezes, foi amparado por um pastor da igreja lá do Giovanni, sim, foi, aí, e ficou durante todo esse tempo tratando-se aqui no ambulatório com o Gustavo, depois que ele saiu de lá. Mas o que ele fez? Você não falou claramente o que você fez. Ele ficou trancado. 3 meses ele falou, eu vou ficar trancado aqui dentro, daqui eu não vou sair. E ele não saiu para nada. Ele fez de um templo o centro de recuperação dele. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas Deus, ele opera, gente, do jeito que ele quer. Eu confesso uma coisa aos irmãos. Eu já tinha jogado a toalha com o Jean há muito tempo. E aí eu estou vendo o Jean lá no ambulatório, o Gustavo atendendo, e o Jean volta, vai e volta, vai e volta. Ô, Jean, o que está vendo com você? Ele falou, não, agora é para valer, pastor. Agora, né, fiquei internado dentro de uma igreja, Deus me abençoou, glória a Deus pelo pastor, viu? E nós vimos o sofrimento da Lohane. Eu queria falar hoje sobre, enquanto o milagre não chega, enquanto Deus não opera, o exemplo do testemunho do Jean, hoje ele está enfrentando, eu peço aos irmãos que orem pelo Jean, né? Então nós vamos também, Jean, estar junto com você lá, estar levando a palavra, né? E, enfim, quem desejar cooperar com a instituição também. O Jean é uma prova de que Deus não desiste da gente. Deus não desistiu dele. Deus não é que eu tenha desistido do Jean, porque o Jean tinha desistido, não é? Então, mas quando o Jean, ele toma novamente uma posição, pede misericórdia a Deus, não é? Não importa, Deus é Deus de muitas chances. Deus é Deus de muitas chances, viu, Jean? Glória a Deus pela sua vida. Se o Jean entrasse em detalhes com relação ao testemunho dele, porque nós não trazemos testemunho, sabe, para ficar assim, espantando todo mundo, nem, olha, fiz isso, fiz aquilo, mas se ele falasse com relação às coisas que ele se envolveu, ele ia comprometer muita gente, enrolar a vida de muita gente, então é melhor não falar, porque o Jean esteve no fundo do fundo do fundo do poço, e hoje ele é um testemunho do poder de Deus para as nossas vidas, amém? E ore porque, né, está trabalhando conosco. Abra a palavra de Deus em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Versículos 11 e 12. Somente 11 e 12, pastor? Não. Depois o 20. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Deixa eu abrir a água aqui. Enquanto o milagre não chega. Irmãos, interessante que o posicionamento daquele pai
nesta parábola foi diferente do posicionamento do pastor que foi em busca da ovelha perdida. Por que o pastor foi em busca da ovelha perdida? Porque nesta parábola Jesus disse que o pai não foi em busca do filho pródigo. Eu creio que o pai conhecia aquele filho. Por quê? Posicionamento do pai. Não tentou prender o seu filho. Não usou argumentos para que o filho permanecesse em casa. Pelo menos nós não lemos isso. Mas antes você pode perguntar assim, mas pastor, o motivo de eu estar aqui hoje é para buscar a Deus e o meu milagre é outro. Mas esta mensagem aqui, ela se adequa a qualquer situação da sua vida e a qualquer milagre que você precise. Principalmente quando você ora pelo outro. Pode ser o seu marido, pode ser o seu filho desviado. Necessariamente não abordo aqui a questão de drogas somente. Não tentou negociar com o filho. Não prendeu o dinheiro, até porque o filho tinha direito à herança. Eu creio que aquele pai, conhecendo o filho, saberia que o filho poderia fazer besteira, mas liberou. Não podia prender. Não era mais criança. Sofreu, sim, com a saída do filho. Sofreu. Ele ficou aguardando. Porque quando o filho voltou depois de um bom tempo, quem avistou primeiro? Foi o filho que avistou o pai ou o pai que avistou o filho? O pai avistou o filho. Amava, sofria, aguardava, mas não foi atrás do filho, não procurou saber onde o filho estava, não foi para... O filho foi para um lugar bem longe, para ficar distante do pai. Não há registro nesta palavra da culpa do pai. Até mesmo porque na parábola o pai, não é isso? Representa Deus. Eu creio que o pai deu do bom e do melhor ao seu filho. Mas para ficar na casa do pai, o filho tinha que cumprir as regras da casa. Eu acredito, irmãos, que o filho não queria mais cumprir regras. Parece que o filho já estava de saco cheio. E o filho não usou argumentos quando saiu de casa. Você não vê nesse texto o filho reclamando ou usando argumentos. O filho queria o quê? Viver a sua liberdade. E quando o filho voltou, o filho também não voltou criticando o pai. O filho voltou arrependido. É o posicionamento correto. Porque ele tinha plena consciência do seu erro e da sua responsabilidade. Quando ele cai em si lá na frente, ele pensa a besteira que ele fez. Havia amor na casa do pai, mas havia trabalho, havia regras, havia tarefas, havia disciplina. Tanto havia que quando o filho pródigo volta, quem reclamou com o pai? Que trabalhava muito. O filho que ficou. Então, porque na casa do pai havia regras. Na casa do pai havia horário de trabalho, na casa do pai e havia disciplina. E o filho não suportava mais aquilo. Tem gente que deixa a igreja, deixa a casa do Senhor, na adolescência, na juventude, porque não quer a disciplina de Deus, não quer o caminho estreito. Havia amor, sim, na casa do pai, mas havia disciplina. Infelizmente, queridos, alguns pais ou esposas, enquanto aguardam o milagre de Deus chegar à sua casa,
Enquanto os filhos pródigos não voltam, ou os maridos não voltam, ou as esposas não voltam, adotam posicionamentos equivocados. Por exemplo, vivem debaixo de culpa e se perguntam constantemente: onde eu errei? Onde eu errei? Onde eu errei? Eu quero dizer a você que nós podemos errar na vida, mas a questão aqui do filho pródigo, a questão aqui da decisão dele não era essa. Havia uma responsabilidade pessoal. Não podemos nos esquecer que Deus deu o livre-arbítrio. E Adão também fez uma escolha errada. Vejam a consequência ou as consequências da desobediência de Adão. Deus o criou e Deus deu a ele livre-arbítrio. Alguns pais tentam negociar a permanência do filho, do marido, da esposa, enfim, e são completamente manipulados. Ou entregam essa responsabilidade para a igreja ou para as instituições e depois ficam deprimidos. Se o filho pródigo ficasse, talvez ele ficasse ali em rebeldia, e o que poderia acontecer naquela casa? Interessante, como é que um pai deixa um filho sair de modo aparentemente tão fácil, né? Ah, eu quero a herança, toma, vai. Deus não é codependente. Eu creio que algumas pessoas aqui sabem o que é codependência. É quando você não vive a sua vida e passa a viver a vida do outro. Isso adoece qualquer pessoa. Ah, pastor, por que você fala isso? Porque eu lido diariamente, amados, com pais desesperados, com esposas desesperadas. Mas é porque o filho ou o familiar usa drogas somente? Não, por outras questões. Por também estarem afastados de Deus. Ou por outras situações da vida que entristecem os pais. E eles se perguntam o tempo todo: onde foi que eu errei, meu Deus? Onde foi que eu errei? E piora a situação. Pais e esposas deixam de ter vida própria e passam a viver completamente dependentes e manipulados emocionalmente quando não assumem uma decisão, uma postura correta. Eu canso de falar com familiares: viva a sua vida. Não posso, pastor, porque meu filho pode morrer, minha filha pode morrer, minha esposa, meu marido, eu não posso mais viver a minha vida. E taca a depressão, e vem a angústia, e vem o desespero, e vem noite de insônia. Será que Deus quer isso enquanto você aguarda o milagre? Quanto tempo demorou? Não é isso? Quanto sofrimento eu sei que a Lohane passou. Separação, volta. Não é? Se a Lohane desse um depoimento hoje aqui, talvez fosse mais vivo do que essa palavra, porque o depoimento dela é essa palavra aqui, na vida prática. Mas olha os dois ali. Glória a Deus. Então, queridos, muitas pessoas vão à igreja buscando a solução na igreja. Mas enquanto o milagre não chega, nós temos que tomar as decisões certas em casa. Custe o que custar. Porque Satanás quer que você viva debaixo da culpa, além do problema que você já tem. Algumas pessoas vivem saindo de casa para tentar trazer o familiar de volta, mas não conseguem. Por isso que nessa parábola, Jesus não disse que o pai foi atrás. Não ia dar em nada, gente. Não ia resolver nada. Está aqui a irmã Leila, que trabalhou durante muitos anos com familiares. Não é, Leila? Ela tinha que tomar cuidado para ela não adoecer.
Porque os pais ficavam completamente adoecidos e esperando numa instituição a resposta, esperando na decisão do filho rapidamente a resposta, e às vezes demora, gente. Eu acho que esse filho aqui teve que passar por várias etapas até voltar. Será que o pai, em algum momento, não poderia ter pensado, e se meu filho morrer? Né? Agora trazendo para a vida diária, né? E se um pai do filho pródigo hoje ficar pensando nisso o tempo todo? E filhos que só se converteram depois que pais faleceram. E eu conheci 2 filhos de homens de Deus. Uma dessas pessoas foi a irmã Noêmia. O filho só aceitou Jesus depois da morte dela. E ela era líder de oração durante anos nessa igreja. Deus fez um milagre. Ela não viu. Ela não viu o Betinho convertido. Vive saindo de casa para tentar trazer o familiar. Canso de ver os pais. Eu vou atrás de boca de fumo. Eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo. Não é verdade, Jean? Não resolve. Tem que aguardar. Acabam adoecidos, frustrados, decepcionados. Aí se decepcionam com Deus, com o pastor, com a igreja. Não dormem. Mas sabem que não tem mais o controle do filho, porque não é mais uma criança. E eu quero lembrar que quando chega o ponto, por exemplo, da dependência química, é uma doença incurável, humanamente falando, gente. A pessoa depende do poder de Deus, de muita disciplina também. Não é verdade, Jean? Muita disciplina. E do poder de Deus. E tem gente que vive saindo literalmente de casa desesperado. Acabam adoecidos, frustrados, decepcionados com a igreja, com Deus, com as instituições, seja lá qual for o seu problema. Eu creio que nessa parábola do filho pródigo, ao contrário da parábola do pastor, que foi atrás da ovelha, nós temos uma lição de fé, para que tenhamos fé, paciência, oração, e aguardar a intervenção de Deus. Você, por acaso, viu nessa parábola o pai resgatar o filho pródigo de onde ele estava? Essa parábola, o pastor resgata a ovelha. Mas nessa parábola você vê Jesus falando que o pai foi atrás daquele filho pródigo que estava comendo comida de porco, como Jean estava comendo comida de porco, o pai foi atrás. Na parábola não. Aguardou o filho voltar. Deus deu livre-arbítrio às pessoas. Nós oramos e esperamos o Espírito de Deus fazer a obra em muitos. Dar depoimento não é tão difícil. Trabalhar com pessoas que você sabe que tem que aguardar anos aguardando o milagre de Deus, é bem mais difícil. Mas Deus, em um momento, age. Em um determinado momento, age. Tenho certeza que o Jean não estava bem de vida quando Deus começou a fazer o milagre. Ele estava mal. Algumas vezes Deus espera a pessoa estar bem pior do que você pode se imaginar, para fazer o milagre. Deus age assim. Posicionamento correto. Cada caso é um caso, queridos. Cada situação que a gente atende é um caso. O pastor Elcio está aqui,
E quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante de algumas situações. Mas Deus não está morto. Deus é vivo. Deus age. Deus opera. Aquele pai sofreu. Sofreu. Aquele pai conheceu o sofrimento. Posicionamento correto, entregar a pessoa ou a situação que você está vivendo constantemente nas mãos de Deus, acreditar que Ele está no controle, que o tempo da restauração e da volta da pessoa não está em nossas mãos. Não está em nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Se você ora, confia, entrega, descanse no Senhor. Porque senão vai acontecer o que ocorreu aqui, quando a irmã Bia fez aquela, o nome mesmo? A encenação. Você vai ficar correndo atrás do filho pródigo, ele vai correndo. Vai ficar correndo atrás do filho pródigo, ele vai embora. Ela não falou isso, mas também ocorre, Bia. Vai buscar o seu Deus. E o filho pródigo vai voltar. Quando? Não sei. Mas volta. Vai buscar o seu Deus. E o seu ente querido vai voltar. Quando? Não sei. Ou vocês acham que um testemunho aqui de 10, de 15 minutos não teve uma vida? Não é isso? Quantos anos você tem, Jean? 28. Quantos anos longe de Deus? Mas está aqui dando testemunho do poder de Deus no culto de quarta-feira. É isso que importa. Pode aplaudir o Senhor. Lance fora o sentimento de autoacusação que vai te infernizar e não vai te deixar dormir. Pastor, eu errei. E para que existe o perdão de Deus? Pastor, é consequência, entrega nas mãos de Deus. É consequência? Pode ser, pode não ser. No caso do filho pródigo, a responsabilidade foi dele. No caso da ovelha, o pastor, não é isso? Eu acho que o pastor deu uma cochilada, a ovelha saiu fora, se perdeu, e ele foi atrás. Não sei. Mas se você passar a vida sentindo culpa, você vai morrer antes do seu filho chegar. Eu vou repetir, você pode morrer antes do seu filho chegar, emocionalmente falando. Não vale a pena, ou do seu marido. Entregue essa pessoa ou sua situação nas mãos de Deus. Acredite que Ele está no controle. Que o tempo da restauração não está em nossas mãos, mas pela fé, Ele já respondeu. Você pode estar fazendo essa campanha aqui e não ver a resposta na hora. Mas Deus não é surdo. Deus ouve. Deus enxerga o nosso coração. Deus vê o que está lá dentro de nós. Quando Jesus falou sobre aquela parábola, Ele sabia do sofrimento do pai. Como o pai estava sofrendo, mas não foi, mas estava sofrendo. Pastor, prova que pai frio dá herança para o filho e deixa o cara ir embora. Se eu tivesse no lugar do pai, eu ia segurar e ia dizer para ele, não vou te dar. Vai ficar aí, vão brigar, mas você vai ficar. Eu não vou deixar você sair. Você vai fazer besteira com dinheiro. Não vou deixar. Não adianta, gente. Não adianta. Adulto só tem uma coisa que importa: usar o livre-arbítrio de modo correto. Entender que a Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal. E Deus respeita o livre-arbítrio. Foi Ele quem criou o homem com esse direito. Quem criou o homem com livre-arbítrio? Aí eu pergunto aos irmãos, se Deus é amor,
E Deus é amor. Como um Criador tão amoroso cria o ser humano e permite que o final dele seja o inferno? Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, não quero pensar nisso não. Sim, ele criou. Ele ama. Ele, que enviou o seu único filho para morrer pela humanidade, é todo poderoso, não pode salvar quem não quer. Não é verdade? Não salva quem não quer. Qual o maior exemplo disso? No final da vida de Jesus? Os dois ladrões. Um foi para o céu, o outro para o inferno, representando toda a humanidade. Mas Jesus queria salvar os dois? Sim. Mas salvou? Não. Um morreu praguejando, o outro parou de praguejar, se arrependeu e foi perdoado. Livre-arbítrio. A responsabilidade é pessoal. Mas enquanto você espera, declare as promessas de Deus. Permaneça crendo nas adversidades. Não desanime. Busque a renovação contínua. Mas não deixe de viver a sua vida. Aquele filho vivia ao lado do pai. Sabia quem era o pai. Sabia que era um bom pai. Fez a escolha dele. O pai tocou a sua vida. Mas aguardava o filho. Mas tocou a sua vida. O trabalho não podia parar. Os funcionários não podiam parar. O outro filho estava lá com ele. A vida não pode parar. Seu coração não pode parar de bater. Porque Deus é contigo. O Espírito Santo é contigo. A mão de Deus é contigo. E Deus é um Deus que tem te dado vitória. Enquanto outras não chegam, algumas já chegaram. Eu lembro que quando eu fui falar com meu cunhado, numa situação talvez até pior do que o de Jean, 30 anos de dependência química, eu fui expulsar o meu cunhado de casa. Eu fui igual o pai do filho pródigo. Eu não queria mais saber daquele cara. Perdão, o pai do filho pródigo não fez isso, mas eu não queria mais saber dele. Eu fui para expulsar o cara. E eu vi ali um cara em prantos na minha frente. Falei, meu Deus, como é que eu vou expulsar esse cara? Minha irmã pediu para eu expulsar esse cara. Ele em prantos, me dá mais uma chance. Eu falei, lá no SOS tu não pisa, cara. Tu vai bagunçar aquele negócio que tu é meu cunhado. Eu não queria dar mais chance para o meu cunhado. 30 anos de dependência química. Nós não entendemos nada de nada da vida, gente. Nada de nada da vida. O Jean ficou cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O meu cunhado era viciado em tudo que você possa imaginar. 3 meses de tratamento, nunca mais recaiu. Cada caso é um caso. E muitos outros. Cada caso é um caso, igreja. O seu caso é um caso, o meu caso é um caso, o do outro é um caso. O importante é que a gente esteja junto, em oração, tendo compaixão, mas não adoecendo. Você crê que tudo é possível para Deus? Para Deus tudo é possível. No tempo de Deus. Do jeito de Deus. Mas você como filha, enquanto, eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas enquanto o milagre não vem, confia. Confia. A gente não sabe como Deus opera. Eu falei há pouco tempo aqui, que há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu estava na praia, né? Triste por uma situação minha pessoal,
Então, um homem que eu nunca vi na vida me chamou, estava lá com peixes, com a rede cheia de peixe. Me chamou, não, perdão, fui lá ver aqueles peixes. E quando olhei aquela rede, fiquei muito impressionado. Um homem que eu nem sei quem é disse: você é o Eduardo? Eu falei: sou. Você é o responsável lá por aquele trabalho? Eu falei: sou. Quem é você, companheiro? Ele disse: deixa para lá. Não me disse quem era, não. Aí ele disse assim, eu olhando para os peixes, queridos, ele falou assim: você não tem ideia quantas pessoas já foram alcançadas pelo trabalho? Não temos. Não sabemos. Não falo só dependência química, não. É a igreja metodista que Deus usa, não é, Eduardo? Não. São várias situações, vários casos. Todos nós, Deus, essa rede que Ele falou não representa uma pessoa, não. Representa nós como corpo de Cristo. Orando, clamando, jejuando, trabalhando. Enquanto aquele homem disse aquilo, Deus estava fazendo mais um milagre numa pessoa da minha família. É um tempo que a gente não entende, gente. É uma situação que a gente não entende. Por outro lado, nós temos responsabilidades, sim. Não devemos dizer: não tenho nada a ver com isso, a culpa não foi minha, eu fiz tudo certo. Não, não é isso. Eu não estou dizendo para você lavar as mãos, ser irresponsável, não. O que eu quero dizer a você é o seguinte: viver com culpa só piora. E o ser humano tem livre-arbítrio. Nós estamos à espera de vários milagres que vão acontecer, porque vocês estão aqui buscando isso e Deus vai fazer. E eu também vou dar mais testemunhos de milagres também, eu tenho certeza disso. Mas eu não vou morrer enquanto o milagre não vem. Você não vai morrer enquanto o milagre não vem. Eu vou testemunhar o Deus vivo. E você vai testemunhar o Deus vivo que opera milagres. É esse o nosso Deus. Jesus não contou essa parábola para dizer que o cara ficou lá e morreu lá, não, sem salvação, não. Jesus contou essa parábola para dizer que há tempo para tudo, não é, Jean? Debaixo do sol. Há tempo para tudo. Enquanto o tempo não vem, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Enquanto o tempo não vem, você não vai deixar o diabo te envergonhar, não. Enquanto o tempo não vem, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E as pessoas vão presenciar os milagres de Deus através da sua vida, meu irmão. Não deixa Satanás te envergonhar, não. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. Pastor, eu morro, eu durmo sem dormir porque eu errei. Deus te perdoou. Agora confia na misericórdia dEle. E se você não errou, confia no poder de Deus também. Acabou. Viva um dia de cada vez. E Deus é Deus de vitória. Então, mais uma vez, nessa quarta-feira, como Deus é Deus de vitória. Como Deus é... Pastor, eu estou desistindo. Irmão, desistir de quê? Quem vai agir é Deus. Você está desistindo? Se essa desistência for para a glória de Deus, amém. E tem hora que é só Deus. A pessoa pode falar o que quiser, mas é só Deus. Tem hora que é Deus. Não é? Tem hora que é Deus. Eu não sou ex-nada, queridos. Eu não sou ex-nada. E trabalho nessa obra. Pastor, E não me converti na igreja. Porque eu era rebelde na minha adolescência. E Deus me levou para uma casa. E lá naquela casa eu experimentei o poder de Deus. Deus é Deus. Minha mãe não parava de orar. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Está aqui o Jean. Não é verdade, Lohane? Lohane, mostra esse milagre chamado Emanuel para todo mundo ver. Olha que gracinha, queridos. Olha Emanuel ali. Glória a Deus, olha lá. Olha o fruto do milagre de Deus. Né, Lohane? Você quer falar, Lohane?
Eu deixo. Amados, nesse momento nós queremos orar. Orar pela sua vida, orar pela sua necessidade, orar pelo milagre que você precisa. Enquanto nós estivermos louvando o nosso Deus, um cântico de Deus já colocou no coração. Aqui outro milagre aqui do meu lado, ó. Aqui, ó. Né? Eu posso falar isso com todo respeito, porque a Priscila viveu afastada do Senhor. Quantos anos, Priscila? 5 anos longe de Deus. Não conhecia bem o Evangelho, Priscila? Muito bem o Evangelho. Não é isso? Fez sua escolha, não fez, Priscila? E voltou com alegria ou voltou na dor? Voltei no caco. Voltou um caco. Mas a glória da segunda casa... Olha, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Dá glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor.